Hoje é dia de live. Live nervosa com o camarada Renato Libardi, estudioso, filósofo, militante da causa vegana, militante das causas sociais, professor de filosofia. Vamos falar de um assunto que não se esgota nunca. Esperar o Instagram estar aqui convidando as pessoas. O Renato vai entrar na sala. O Renato já entrou na sala. Já vou chamá-lo. Renato. Fala, camarada. E aí, Valtão, tudo certo, irmão? Me ouve bem? Tranquilo, te ouço perfeitamente. Então tá bom. Tava ouvindo aqui a canção que tu escolheu, do Tom Carmelo. Canção É o forte. carioca fuderoso aí, esse. Pô, o moleque é muito bom de letra, inclusive, muito bom de referência. Você sabe que já estavam sentindo sua falta já, aquela live que a gente fez sobre o lançamento do seu livro. Então, o Renato lançou há pouco tempo aí um livro que é necessário, né? Exatamente. Ninguém fica para trás, né? Por um veganismo de esquerda e por uma esquerda vegana. É um livro de reflexões, é um estudo que ele fez visando aí um diálogo entre esses dois polos que aparentemente são diferentes, mas que na verdade eles são absolutamente complementares, mas talvez eles não entendam assim. Então, Renato fez esse livro, a gente lançou aqui, fez uma live, foi uma live muito bem falada, até hoje falam, e a gente vem conversando bastante sobre vários assuntos, eu e o Renato. E a intenção dessa live de hoje é justamente a gente dar prosseguimento a esses assuntos que não se encerram, né? Que ao contrário, eles ganham uma proporção maior à medida que a crise do sistema capitalista de produção vai se acirrando, e não é uma realidade do Brasil, não é uma realidade de Lula nem de Bolsonaro, é uma realidade do sistema capitalista de produção e que vem jogando as massas para a barbárie, para uma situação de absoluto desespero. E nesse passo, né, o fascismo segue em evidência, né, a gente está vendo aí os inúmeros assassinatos, chacinas por parte do Estado, né, e mesmo em lugares onde temos um governo mais à esquerda, que é o caso da Bahia, né? Então, nada muda, porque o sistema é o que controla as consciências e controla tudo que somos. Então, dentro desse sentido, dessa característica, eu e o Renato vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo, que é o veganismo, e como esse movimento tem e deve se politizar. Então, nós escolhemos como tema as bolhas, né, os problemas do veganismo, né, e a tendência, né, a luta contra a tendência de despolitização. Antes de começar a entrar no assunto, Renato, eu sei que todo mundo te conhece, mas é uma coisa de praxe, né?
você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do seu passado, um pouquinho do seu presente, dos seus planos, das suas perspectivas, e se apresentasse aí para a gente, embora todo mundo já te conheça, eu acho que é legal isso. Pô, Valtão, obrigado pelas palavras. Galera que está aí na live nos assistindo, muito obrigado pela presença de coração, quem está aí ao vivo. Quem está pegando a live gravada também, né, porra, arretado também. O meu nome, né, para quem não me conhece de fato, né, eu sou Renato Libardi, eu sou daqui de Recife, Pernambuco, sou militante do MTST, vocês estão vendo aí pela minha camisa, né, e sou brigadista, né, da área de educação, mas também estou no setor de agroecologia horta-urbana e no setor de cultura também, né, como brigadista ainda, né, não fui setorizado. Sou militante anarquista, sou vegano, né, antiespecista, professor de filosofia, né, com graduação e mestrado nessa área, né, principalmente ética e política, que é o meu foco, sempre foi, né. Mudei para a área da bioética, né, Walter? Pô, eu comecei estudando Platão, né, no passado, e o problema que eu estudei foi o problema da justiça na República, que é um problema clássico, mas eu estudei pelo viés da ética, né, ou seja, qual era a vida mais feliz, né. E aí, porra, isso impreterivelmente me levou a outros campos da ética, e no caso da ética contemporânea, até chegar no Singer, né, no mestrado, e do Singer ter leituras ainda melhores, como a Anna Charlton, Gary Francione, como Tom Regan, ou como os militantes brasileiros, né, brasileiras e brasileiros, aqui da ANTAR, da União Vegana de Ativismo, que produzem também, né, conteúdo não só nas redes sociais, mas também conteúdo em livro, né, conteúdo teórico, né, acadêmico. Enfim, e bom, esse sou eu, né, eu coordeno aqui a ANTAR Pernambuco e sou membro da União Vegana de Ativismo, né, no coletivo local aqui de Recife, que é a Associação Vegana do Recife, né, a AVEG. Então, se vocês puderem depois dar uma força, né, sigam a ANTAR PE, tem a ANTAR no Ceará, no Rio de Janeiro, tem a ANTAR São Paulo, a gente está crescendo por aí, né, e além disso também, né, faço parte de um podcast muito bacana com o camarada, né, Ricardo Lima, o Rica, que é o podcast Veganismo Acessível, né, para quem não conhece, né, vira e mexe não, né, pô, quase que, né, dia após dia, quando saem os episódios, eu estou participando. E, bom, recentemente também publiquei meu livro solo, né, meu primeiro, de fato, porque eu tinha publicado 2 capítulos com a ANTAR, né, no nosso último livro, que saiu também pela editora Terra Sem Amos, que, para mim, é a melhor editora independente do Brasil, a que eu mais amo, assim, de paixão, pelo conteúdo da esquerda radical que eles publicam, né? Então vai ter coisa da Revolução Curda, vai ter coisa do zapatismo, vai ter coisa, né, assim, que você não vê por aí, né? Não é nada mainstream, é esquerda revolucionária com, né, com R maiúsculo. E bom, né, eu tinha publicado aqueles 2 capítulos e tal, mas dessa vez eu resolvi publicar de fato um livro que se chama Ninguém Fica para Trás. E, gente, para dar os créditos devidos, né, que eu acho que é importante, essa frase não é minha, tá? O título é meu, mas a frase em si foi de um ativista, né, Sandra Guimarães, uma das cofundadoras da UVA, né, União Vegana de Ativismo. Ela estava numa roda de conversa aqui em Recife, tempos atrás, e ela encerrou a fala dela dizendo, olha, ser vegano, aliás, ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. Né? O nosso compromisso enquanto esquerda, ele precisa incluir também outras espécies, senão o nosso compromisso não está completo. Então, a gente vai explorar isso hoje também. É isso, Walter, assim, em termos de apresentação, esse sou eu, né, um militante que, porra, antes produzia muito conteúdo nas redes sociais, aqui no Instagram, no caso, e agora eu tô meio numa vibe de low-fi, assim, low profile, né, de não publicar muito e ficar mais nos stories, né, pra galera entender os bastidores da militância, porque eu acho que muita gente não entra na militância ou nas militâncias por achar que é algo, assim, muito distante da sua realidade. Tem gente que acha que a palavra militante é sinônimo de alguém que está com a balaclava, né, só com o olho para fora, que está com um coquetel molotov aceso e que vai enfrentar a tropa de choque. Né? Não é aquela pessoa que está esfregando o chão da biblioteca da ocupação, tá ligado? Então, ultimamente eu tenho me dedicado muito a esses bastidores da militância para não só desmistificar e dizer que tem tarefa para todo mundo, para todas as idades, para todas as capacidades e habilidades, né, e vontades, mas que também isso é urgente, né, se organizar.
Então é isso, Walter. Vamos que vamos. A live hoje promete, afinal, falar de despolitização no veganismo, as bolhas, as tendências, as fofocas, né? Sempre tem muita fofoca. Separei também aqui uns trechinhos, né, do livro para ilustrar também algumas falas. Né? Eu vi que a Biblioteca Terra Livre entrou. Caramba! Beijo para a Biblioteca Terra Livre, amo de paixão. Né? E toda a galera que está aí, gente, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela audiência, né? Pelo respeito, pelo carinho e por acreditar, né? nessa proposta. Né? Pô, obrigado, Walter, também, sobretudo a você, pelo convite que eu aceitei logo de cara, porque, pô, você é meu irmão, velho, gosto de você de graça. Então, vamos que vamos. A Não sorte é minha de estar aqui com paga, você. não pago nem condomínio. Eu tô Não, de jeito com nenhum. raiva de você. Eu tô com raiva de você, Porque porque eu você ainda falou não mandei o de redes livro, né? sociais. Ah, Não, tá. não, 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 não é isso não. Graças a tanto você falar, eu comprei esse livro aqui, ó, e fui ler esse livro, né? Você fala muito dele, né? Que é o 10 Jaron Lanier. argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Aí eu li esse livro. É uma pancada. Mas, enfim, o objetivo não é falar desse livro, eu só lembrei aqui porque você falou, eu falei, pô, o Renato é sacana, mano. Se você não está bem psicologicamente, você lê esse livro aí, você dá uma pirada. Recomendo 10 argumentos para vocês deletarem isso, mas não deletem não, façam só a leitura crítica. Bom, Renato, vamos lá, vamos começar então a falar. A sua biografia é de fato uma biografia coerente, né? Eu acho que o grande termo aqui seria coerência, né? Então, não façam o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Você é uma pessoa que está aí na luta, que se engaja, que está há bastante tempo aí, fora que como professor, né? O professor em si já é uma figura que tem essa função de ajudar aí na consciência de classe. Quando a gente pensa em veganismo, a gente pensa em veganismo, eu vou começar por aí. E quando a gente pensa em veganismos, o veganismo já é uma bolha. Né? O Fato. veganismo já é uma bolha. Só que dentro da bolha há mini bolhas. Diferente, por exemplo, de grandes teorias políticas que surgiram com um pensamento não único, mas estruturado, né? O veganismo ele tem diversas fontes, inclusive históricas, né? Que não necessariamente tinham esse nome de veganismo. Né? Na verdade, aqui a gente está falando de antiespecismo, que eu acho que seria a correta terminologia. Mas a gente, dentro do veganismo, a gente vê uma sopa de letrinhas terminológicas que muitas vezes são incoerentes do ponto de vista de uma estruturação teórica. Né? Então, você é vegano? Sim, você é vegano. Por quê? Porque eu acho que não é legal comer os animais. Tá, mas que mais? Né? Ou então, eu luto pela libertação animal. Tá, mas como que a gente vai libertar os animais? E aí surgem essas perguntas que são, assim, frutos de uma reflexão. Nós dois aí, como pessoas que estudam a filosofia, a gente tem a obrigação de se perguntar tudo o porquê. O movimento antiespecista, não conhecido dessa maneira, ele já era comum em civilizações não ocidentalizadas, né? Não herdeiras da tradição judaico-cristã. Então, se a gente pegar povos na Ásia, povos na África, sobretudo, e na própria América, que já tinham uma prática antiespecista. Eles não colocavam o homem no centro do mundo, do universo, como o grande dominador e o grande dono de tudo. Essa é uma prática que surge e eu estou começando a pesquisar sobre isso, e quero escrever sobre isso em breve, surge basicamente com a ideia de propriedade privada. Aí surge tanto o especismo, não conhecido como é hoje, e o
patriarcado. E dentre essas diversas interpretações de um antiespecismo ou de alguma coisa que seja uma reflexão sobre a ética animal, tivemos desde a Grécia até hoje diversos pensadores. Isso se desenvolve mais profundamente na Europa branca, ocidentalizada, sobre a égide de um sistema imperialista. E essa ideologia se espalhou pelo mundo através de algumas figuras icônicas, você já citou alguns, mas sem um crivo, sem uma reflexão mais profunda sobre o que seria esse antiespecismo, como ele poderia se dar na prática, como ele poderia se dar politicamente, e como ele poderia se dar economicamente, né? E, evidentemente, esse balaio veio junto com uma despolitização. Por quê? Porque esse movimento ele foi criado com uma proposta de ser algo viável dentro do sistema capitalista de produção. Ou seja, com uma espécie de messianismo quase místico, onde as pessoas se converteriam em veganos por uma questão de consciência, né? Contrariando a lógica de que, na verdade, são as bases materiais que formam a consciência, e não o inverso. Então muito do que se tem hoje é esse veganismo branco, europeu, eurocêntrico. Não se tem só isso, tem que é o que a gente vai falar. Mas o discurso dominante, né, o discurso que aparece, o discurso que, sobretudo, formador de opinião, né, para uma galera que está chegando no movimento, é esse. Então, nós temos, em contrapartida, outras bolhas de um discurso importado, um discurso europeu, né, que pensa o veganismo sobre uma questão de libertação animal, mas ainda focado na luta individual, e não coletiva. E teríamos uma outra via, não que só tem 3 vias, mas teria uma outra via que pensa esse movimento como parte de algo maior, ou seja, com uma luta, como tantas outras, contra as opressões, né? Então, eu acho que eu fiz esse desenho, ele é muito simplista e só para caber o amparo das nossas ideias, para a partir disso a gente pensar quais são essas bolhas, como que elas se identificam e os problemas disso e a resposta a isso, né? E aí eu te passo, né? Jogo a bola que eu sei que você vai matar no peito. Imagina, Walter. Bom, a galera talvez que não esteja muito por dentro das correntes e tendências dentro do veganismo vai se surpreender, assim, com... Você até fez uma bela introdução, Walter. Eu, inclusive, já agradeço, porque, porra, tu cruzou certinho para eu cabecear agora pro gol, né? Porque, porra, quando a gente pensa em veganismo, a gente vai ter pelo menos umas 3 correntes muito conhecidas. E dentre elas, várias outras e várias ramificações. Mas, grosso modo, a gente tem, né, o veganismo liberal, a gente tem o veganismo abolicionista, que é uma crítica ao veganismo liberal de mercado, né, é uma crítica, inclusive, a uma tendência dentro do veganismo liberal, que é o bem-estarismo, que, na verdade, é muito mais uma linha de pensamento da própria pecuária, não tanto do ativismo vegano, mas que influenciou muito o ativismo vegano europeu, sobretudo inglês, sobretudo, né, americano também, norte-americano. E o bem-estarismo, basicamente, gente, para explicar, é uma tendência, né, de uma ideia de que acha que a libertação animal, que é o grande objetivo de todas as correntes, né, isso precisa ficar claro, o grande objetivo que, né, digamos assim, une o veganismo é a libertação animal, beleza.
Só que o problema, né, Walter, como sempre, são os métodos. Né? Por exemplo, anarquistas e comunistas têm o mesmo objetivo, né? É a questão, né, de chegar a uma sociedade sem classes, o comunismo. Né? É isso que a gente deseja. Agora, o método, né, a forma como a gente pragmaticamente se organiza, né, as estratégias, são, né, eu não vou dizer que são totalmente divergentes, mas, né, tem as suas divergências e está tudo bem, né? Até porque na luta a gente se resolve. Agora, quando se trata de veganismo, o buraco é mais embaixo e a coisa é muito mais perigosa. Né? Eu acho que é muito mais tranquilo anarquistas e comunistas como a gente, né, se entenderem Sim. nessa área mesmo política da esquerda, do que de fato veganos liberais e veganos anticapitalistas e populares de fato chegarem a um consenso. Não chegam. Por quê? O veganismo liberal parte da premissa que para libertar os animais a gente precisaria primeiro fazer isso gradualmente, até aí, né, ok, nada demais, mas fazendo pequenas concessões, né, de pequenas reformas, ou seja, tem uma perspectiva reformista aí, né, no fundo, só que não é o reformismo apenas. Eles partem da ideia de que é possível, dentro do sistema econômico capitalista, libertar os animais. E assim, pragmaticamente falando, em termos ecológicos, é impossível. E eu digo impossível pela matemática, gente. Não dá para você, dentro do capitalismo, que é um sistema, né, econômico e político, e ideológico, obviamente, que busca produção infinita para lucros infinitos em um consumo infinito, dentro de um planeta finito. Então, a conta nunca fecha. E por ser finito e essa conta não fechar, talvez até os veganos liberais consigam salvar alguns animais. Alguns. Sei lá, vacas, porcos, galinhas, beleza. Mas não vai salvar todo o resto que está literalmente, né, espalhado, né, na natureza selvagem, digamos assim. Né? Vou usar essa terminologia. Então, você pensa em vacas, mas não pensa, por exemplo, no lixo dos oceanos. Você não pensa no desmatamento, que vai matar onças, araras, tucanos, tamanduás, preguiças. Enfim, você só está pensando em um certo nicho de animais e que esse nicho, paulatinamente, um dia, talvez, quiçá, ele vai conseguir uma libertação graças a uma espécie, sim, Walter, de messianismo. Não só de messianismo, como uma crença muito positivista, né, na ideia do progresso, né, moral humano. Ou seja, o ser humano vai chegar a um tempo no futuro, né, graças a essa libertação progressiva, né, gradual, lenta mesmo, mas vai chegar num ponto onde, né, não vai ter mais retorno e a gente vai conseguir, de fato, direitos fundamentais para os animais. E eu lembro, né, do jurista, filósofo também, né, estadunidense, Gary Francione, que ele fala, olha, tudo isso é balela. Porque a gente só está regulamentando a exploração animal, que é o que o bem-estarismo faz. Ou seja, essa galera do veganismo, né, o veganismo liberal, o veganismo que defende o capitalismo enquanto, né, uma estratégia boa para os animais, essa galera não está pensando que, primeiro, não está pensando em ecologia e não está pensando que, por exemplo, pega aí, né, Walter, aquela ideia das galinhas livres. Você Sim. tira as galinhas, né, daquelas jaulas super apertadas, onde elas não conseguem, né, sequer abrir as asas, e é muito insalubre, é horroroso, mas agora essas mesmas galinhas vão ser criadas em galpões enormes, imensos, e ainda no regime de superlotação. Só que a diferença é que agora ela consegue abrir um pouquinho mais as asas. Ou seja, o lema, né, do veganismo abolicionista, que é essa corrente que bate na liberal, né, e que eu vou fazer algumas críticas daqui a pouco, esse veganismo abolicionista, principalmente naquele livro do Tom Regan, né, que morreu em 2017, né, enfim, ele vai dizer, olha, a gente não quer jaulas maiores, a gente quer jaulas vazias, né, não é à toa que ele escreveu um livro chamado Empty Cages, né, jaulas vazias. Então, essa é a proposta desse veganismo que se liga a uma tradição radical, se liga a uma tradição de esquerda. Quando eu digo radical, eu digo boa, tá? Que vai na raiz, né? Radical, vai na raiz. Por exemplo, a Animal Liberation Front, né, ativistas sérios na Europa que são militantes de esquerda, são comunistas, são anarquistas. Né, desde os anos 70, a gente tem uma tradição muito boa de ativismo antissistêmico, anticapitalista, antiliberal, anti-bem-estarista. Né, então a gente tem uma tradição. Só que essa tradição chegou aqui no Brasil muito mais pela teatralidade dela, ou seja, pela característica puramente estética, visual mesmo, a aparência,
e não chegou, por exemplo, à politização, porque esses grupos eram politizados. A Animal Liberation Front primeiro, não era um coletivo, né, era uma tática, mas sim, era ao mesmo tempo um grupo, né, nos anos 70, lá em 1973, quando surgia a Band of Mercy, né, o Ronnie Lee, enfim, né, o Cliff Goodman. Então a galera do nada, né, que fundou a Animal Liberation Front no comecinho dos anos 70. E essa galera era toda militante, velho. Militava no movimento estudantil, militava em partido, né, no caso partidos comunistas, militava em coletivos anarquistas, as mulheres militavam nas frentes feministas, né? Enfim, a galera tinha uma pegada muito antissistêmica, muito boa. Só que o que chegou dessa galera para cá, para o Brasil, infelizmente, só foi a estética. A estética meio black bloc, sabe? De se vestir de preto, né? Aquela coisa do Anonymous, né? Pegar a máscara do Guy Fawkes, abrir um laptop, mostrar uma pá de sangue, né? De animal sofrendo e tal, e fazer isso numa praça pública superlotada, né? Você que está em São Paulo, né? A galera, né, vai muito aí para Paulista, né? Aqui em Recife, né? O meu antigo grupo ia muito ali para o Marco Zero e tal. Mas, cara, quando a gente para pensar que existe uma outra alternativa brasileira, não gringa, para uma militância vegana, não um ativismo, né? Ativismo você faz um mês, faz outro, faz daqui a 15 dias. O ativismo, ele é bom, gente. Ele é bom quando você não tem uma organização sólida. Então você tem essa liberdade. Você está aqui, está ali, faz né? Fazer ativismo é importante, mas o mais importante ainda é transformar o ativista em militante. Militante é alguém organizado coletivamente, que tem uma agenda, não é semanal, não é mensal, é diária, de um compromisso indissolúvel com esse objetivo, com uma metodologia, com um programa. É alguém que estuda dia após dia para entender o método para alcançar esse objetivo que a gente quer, a libertação animal e o fim do capitalismo. Então, para resumir, Walter, as correntes do veganismo, né, que eu estou citando apenas essas três que são, né, talvez mais interessantes para o nosso debate, o veganismo liberal, o veganismo abolicionista, tem a terceira, que é o veganismo popular, que é o veganismo que a gente acredita e faz parte, que é o veganismo ligado aos movimentos sociais, que é um veganismo que está organizado coletivamente, ou no movimento social, né, no meu caso, por ser anarquista, não milito em um partido, né, então eu milito no movimento social, no MTST, poderia militar em qualquer outro lugar também, enfim, né, mas acabei escolhendo aqui porque, porra, me apaixonei. Bom, e é isso, o veganismo popular não adianta apenas performance, sangue falso, ir numa praça, máscara do Guy Fawkes, que nem o The Voiceless, que tem uns podres aí depois para contar, ou para não contar, porque, né, não tô afim de tomar um processo, mas enfim, né, não é isso, velho. Militância é você estar discutindo o veganismo dentro dos movimentos sociais, dentro das periferias, no meu caso, em sala de aula também, né, por ser professor, nas ocupações, gente. A galera acha que não dá para falar de veganismo nas ocupações e tal. Ah, Renato, mas é porque, pô, a galera passa até fome, velho. Então, como é que tu vai falar sobre veganismo? Cara, só o fato de eu existir enquanto vegano dentro de uma ocupação e a galera se interessar por isso, ver minhas tatuagens aqui de bichinho e tal, e falar, pô, tu não come carne não, velho? Pô, que interessante, aqui na horta da gente a gente planta um bocado, porra, a gente tem uma horta linda, velho, em cada ocupação. E a galera se alimenta majoritariamente, velho, de vegetais, porque carne é cara pra caralho. Então rola muito essa ideia de reaproveitamento dos alimentos, né? Bom, cozinha, né, culinária vegetal, sempre eu tô, pô, falando das receitas, e a galera, gente, só para vocês terem noção, a primeira vez mesmo que eu pisei na primeira ocupação que eu conheci na minha vida do MTST, que foi a ocupação 8 de março, em Boa Viagem, na Zona Sul, antes de eu falar que eu era vegano, a galera da ocupação, viu? Não os coordenadores, não a galera, né, universitária, a galera da ocupação falou, tem algum vegano aí? Aí eu falei, opa, eu. Primeiro eu já me surpreendi, né? Pô, estão perguntando por que tem vegano e tal. Ah, não, porque aqui, ó, na nossa horta a gente faz de tudo, inclusive lasanha de berinjela, é a coisa mais gostosa do mundo. Tá com a soja aí, o molho de tomate, bota as camadas. Aí eu olhei assim, porra, velho, tá vendo? A gente achando que vai chegar lá, feito Deus, com conhecimento e botar a ideia na cabeça do povo. Não, velho, a ideia já existe. O que não existe às vezes é a sistematização, é esse diálogo mais, né, olho no olho, né, porque as pessoas conhecem o veganismo, velho, conhecem na ocupação, conhecem em qualquer lugar. Então o que a gente precisa mesmo é transformar o ativista
que derrama sangue falso na praça e tal, e bota um laptop lá com imagens, né, de animais em tortura, em sofrimento, a gente precisa não apenas fazer isso, porque assim, eu não vou condenar quem faz isso, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas, né, a ideia é que a gente possa ir além disso, ou seja, trabalhar dentro da população, das massas, que apenas as massas são o motor da história, não é a classe média, não são as elites. A classe média tá cagando, gente. A classe média, quando fala de veganismo, a classe média só sabe aplaudir a opção vegana de multinacional para melhorar o rolê no shopping, velho. Porque nem no centro é, né? Então, tipo, os caras querem Burger King, Subway, Habib's, não sei o que lá, McDonald's. Ah, eu quero uma opção plant-based. Tipo, foda-se, velho. E a maioria da população, o que você tá fazendo para lutar contra a fome, velho? Porque num país como o nosso, com 33 milhões de pessoas passando fome, tu quer comemorar, tipo, tá ligado? Porque a McDonald's, o Burger King, sei lá, tipo, fechou uma parceria com a Seara, a Incrível, para fazer uma bosta de um hambúrguer vegetal fudido de ruim, tá ligado? Numa multinacional que explora animais, naturezas e seres humanos, né, com a mais-valia. Então, né, a ideia do veganismo popular, que é a nossa bolha, né, a bolha da bolha, né, a gente luta justamente por isso que a gente tem que, né, se organizar. E deixa eu ver, tem uma galera fazendo pergunta já, é isso? Não. Eu vi algumas observações aqui. O F. Machado disse que o partido dele tem uma preocupação com o veganismo muito foda. Ele não falou qual partido, seria legal se falasse. Pô, massa. Fantástico. Vamos ver aqui, vamos dar uma lida aqui. Qualquer utilização de animais em exploração tem que acabar. Perfeito. Deixa eu ver. A pergunta mesmo, por enquanto não tem. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu acho que você tocou em alguns pontos fundamentais, né? Eu passei a bola e você... A UP, alguém falou Massa. UP. Unidade Popular, tá. né? A gente tem aí uma questão muito importante a trabalhar, né? Porque quando a gente tem duas bolhas que a gente poderia aprofundar. Quando a gente fala do liberalismo, né, é a mesma pauta cooptada do movimento feminista, do movimento racial, do movimento LGBT, né, que dizem que é possível se acabar com opressões dentro do sistema capitalista de produção. Isso é um grande diferencial de alguns militantes, como eu, Renato e tantos outros, que a gente bate de frente e diz, não é possível acabar com a qualquer tipo de exploração no sistema capitalista de produção. Quiçá acabar com a exploração de um ser, de uma espécie, de espécies, né, que foram, desde sempre, consideradas para uso humano. Então, nós estamos falando de uma consciência que veio, que ganha forma na sua performance máxima no sistema capitalista, ela já existia antes, que ganha respaldo científico através do cartesianismo, que ganha status perante a indústria de alimentação e bebidas, e onde toda a cadeia produtiva, em algum momento, passa pela exploração animal. Então, acreditar que o ser humano vai ficar bonzinho, eu estou usando de termos bem acessíveis, que o ser humano vai ficar bonzinho e não é capaz de ser solidário com a sua própria espécie. Ele extrai mais valia, é um sistema que explora a própria espécie. Então, esse sistema capitalista que explora a própria espécie, magicamente as pessoas iriam se conscientizar e iriam libertar os animais. E aí, nem os animais para alimentação seriam libertos, porque
Agora está toda essa discussão sobre a carne produzida em laboratório, ou seja, a gente está fazendo um discurso inverso. Às vezes a gente está fazendo um discurso de como produzir uma agricultura saudável, sem agrotóxico e que seja disponível para todos, ao invés de a gente discutir como acabar com a fome, como libertar o ser humano da exploração, discutir soberania alimentar, ao invés de a gente estar discutindo todos esses pontos, né, emprego para todos, salário mínimo vital, ao invés de a gente estar discutindo todos esses pontos, a gente se enclausura numa bolha, e aí ou essa bolha liberal de classe média, grandes centros, do pequeno burguês que está preocupado se vai ter hambúrguer para comer na balada que ele vai, e aí ele tem uma admiração por parte da galera porque ele é vegano, então é uma coisa de consciência moral, então moralmente ele fica bem com a consciência dele, mas que no fundo é um movimento que não se sustenta. Quando eu não era vegano, mas já marxista, eu enxergava o movimento vegano como um movimento de alienados. Eu chegava, essa galera não fala lé com cré, porque falar em libertação animal sem dizer como nós vamos libertar os animais é a mesma coisa de falar em fim da exploração do ser humano sem falar como nós vamos explorar o ser humano. Parar de explorar o ser humano. Como que nós vamos parar de explorar o ser humano? Qual o mecanismo? Né? Então, assim, se quer essa galera, vai atrás de realmente sistematizar, estudar todas essas questões. Certamente não passaram por Marx, não passaram pelos anarquistas, não passaram até pela filosofia clássica. E não que tenham que passar, nós temos também que pensar que nós temos um país onde a maior parte da população não tem acesso ao estudo. Né? Nós temos um sistema universitário elitista que faz um funil absurdo, onde só a classe média e a burguesia consegue estudar, e que até bem pouco tempo atrás os pobres não tinham qualquer acesso à educação superior. Quando tinham, eram universidades privadas, o cara tinha que trabalhar que nem um desgraçado para pagar a universidade, ficava devendo. Então, assim, a gente não pode culpabilizar as pessoas, mas o sistema. Isso o veganismo liberal não faz, e setores, e eu não digo nem que é o movimento da bolha abolicionista não faz, mas tem pessoas dentro dessa tendência que ainda culpabilizam as pessoas. Então chega aquela pessoa que é capaz de brigar na festa de final do ano com a família porque a família não é vegana. Então ainda tem uma culpabilização moral, pequeno burguesa, advindo de uma cultura capitalista, que impede essas pessoas de pensarem o veganismo de uma maneira estrutural. Porque eu falo que, uma vez já me perguntaram várias vezes se eu conseguia fazer uma associação do comunismo com o veganismo. Eu chego ao ponto de dizer que o veganismo é a resposta máxima ao comunismo. Porque o comunismo ele para em algum momento. Vamos libertar o animal homem. Vamos emancipar a classe trabalhadora. Vamos desenvolver as forças produtivas, socializá-las, acabar com a miséria, tal. Isso para aí. O veganismo vem e diz assim, não, nós vamos libertar o planeta, nós vamos libertar a terra, nós vamos libertar os animais, nós vamos criar um sistema onde todos comam comida saudável sem precisar de morte, sem precisar de sofrimento. Nós vamos produzir ciência sem exploração animal. O veganismo deveria ser a mais alta esfera da consciência humana. E nem precisaria se chamar veganismo, poderia se chamar outra coisa. Vamos dizer que
que se chame antiespecismo. O antiespecismo é o que há de mais elevado, que tira a cultura do cartesianismo, que tira a cultura de um homem no centro do planeta, dominando o planeta, que vem desde das culturas judaicas, onde Deus disse: criei tudo para que você domine. E isso inclui a mulher. E isso inclui a mulher. Então, patriarcado e especismo são faces da mesma moeda. E essa discussão, ela deveria fazer uma lógica inversa. E é claro, é um movimento jovem, é o que eu sempre digo, ou pelo menos esse movimento que nós militamos é um movimento jovem. As reflexões sobre a ética animal, ela é antiquíssima. Ela vem desde os pré-socráticos, ela passa por todas as culturas não ocidentalizadas, como nós já dissemos aqui. Então, tribos, povos iorubás, por exemplo, já tinham, inclusive, reflexões sobre, não só sobre a questão do especismo, mas sobre a questão da sexualidade. Eles já tinham a ideia de terceiro sexo, Perfeito. Eles já tinham a ideia de não binário. Então, há toda uma reflexão sobre esse aspecto. E aí, a galera está preocupada com receitinha, a galera está preocupada, e não que não possa se preocupar com receitinha, eu acho que tudo isso é válido. É válido também os protestos mais estéticos, eu acho que tudo isso tem o seu espaço, tem sua importância, só que quando para nisso, quando o meu ativismo não vira militância, eu despolitizo a minha atuação e eu passo para pautas morais. Então, ao invés de ser uma pauta ética, ela vira moralizante, ela vira no sentido de culpabilizar as pessoas. Então, é claro que esse é um movimento que realmente vai entrar na bolha da bolha da bolha, porque ele não vai ganhar reverberação, ele não vai ganhar um destaque, ele não vai sentar numa roda de marxistas e conseguir conversar, não vai sentar numa roda de anarquistas clássicos e conseguir conversar. E às vezes essas pessoas até têm admiração pela causa vegana, mas quando eu ponho as coisas dessa maneira pobre, para não dizer outra coisa, eu esvazio tudo o que filosoficamente é profundamente avançado. E aí eu te provoco nesse sentido. Você começou aí as suas escritas, espero que não pare. Espero que não pare. Já estou querendo fazer o livro 2, viu? Mas a gente tem que começar a refletir sobre a causa vegana dentro de uma perspectiva filosófica de libertação, linkando a isso com outras lutas de libertação, e aí tem um termo, né, que é interseccionalidade, que eu até tenho ressalvas sobre a palavra interseccionalidade. Da Crenshaw, né? Exatamente. Eu tenho ressalvas porque às vezes pode se cruzar, às vezes não. Né? É um problema teórico aí que a gente... Mas vamos pensar sobre esse aspecto, então, em causas interseccionais. E a gente tem que começar a produzir conteúdo e militância no sentido de... E essas lives, eu não faço live só sobre veganismo, mas quando eu faço sobre veganismo, geralmente a gente acaba caindo nesses debates, aí a gente fala assim, lá vai ele falar mal dos veganos. Não estou falando mal dos veganos. Antes fosse tão simples assim, falar mal, não é falar mal. A questão é olhar para dentro. Eu não vou conseguir olhar para fora se eu não olhar para dentro. Exato. Se eu não olhar para dentro, eu, enquanto movimento, vamos pensar a gente como um corpo único, com diversas ramificações, como no nosso corpo, braços, tal. Então, se a gente não olhar para dentro do movimento vegano e inquirir aonde nós queremos chegar, quais os nossos
objetivo. Ah, mas nosso objetivo é a libertação animal, pelo fim do sofrimento animal, os animais não têm que sofrer, e que bibi, e que desgraçado, tá lá. Tá, concordo com tudo isso, mas qual a solução? Não, a Qual é o solução é parar método, né? de comer carne. A solução é todo mundo parar de comer carne, tá? Se eu te disser que se todo mundo parar de comer carne, amanhã os animais não vão ser libertos, o que você vai me dizer? Aí a pessoa vai travar. Vai ficar em estado de aporia, né? É, vai ficar em estado de aporia. Porque os animais não vão ser libertos por uma questão dietética. Os animais vão ser libertos pela mudança dos modos de produção. Perfeito. Sobre a mudança da ideologia, sobre a mudança da filosofia humana que acredita que pode ser dominante da natureza e de tudo que existe. Os próprios pets que hoje nós temos, né, eles são muletas emotivas para a maior parte de nós. Né? Quantas pessoas que não adotam pets, ou que ainda não chegaram no ponto de adotar, compram, mas que aquele pet ele vira quase que um instrumento de bajulação individual. Então, até a maneira como a gente enxerga a nossa relação com os animais, ela ainda é dominada pelo sistema capitalista de produção. Como as relações interpessoais entre namorados, né? Um acha que é do outro, um acha que pertence ao outro. É uma relação totalmente de propriedade, no sentido de propriedade privada dos meios de produção. Então, a gente também tem essa visão com os animais. Então, a minha provocação é nesse sentido, que que você desenvolva mais um pouco essa questão do quanto a reflexão da filosofia e da política, ela é fundante e ela é necessária para a gente resgatar o veganismo, ou, não gosto dessa palavra resgate, para a gente pensar o veganismo dentro de uma perspectiva histórica, situá-lo no tempo, né? Porque é muito legal falar que tinha lá os pré-socráticos, que o cara já falava disso, tá? Vamos esquecer tudo que já foi produzido de veganismo até agora. E foi produzido muita coisa, inclusive no Brasil tem pessoas muito boas. Não sei se está aqui, eu vi entrar o Leon Denis, que escreveu bastante coisa, a Sônia Felipe, e tem um monte de gente, todos os que você citou, de anarquistas e veganos populares, tem muita gente falando sobre veganismo. Mas qual é a estratégia política que nós queremos? Qual é a estratégia de libertação que nós queremos? Para onde vamos caminhar? Até quando nós vamos ficar preocupados com o selo vegano? Quando nós vamos ficar preocupados em culpabilizar as vítimas? Porque o ser humano também é uma vítima. E aí chega a um nível de loucura tão grande por parte de alguns veganos de seita, eu falo que são veganos de seita, de culpabilizar as vítimas. Né? Sim. Uma seita bem misantrópica, né? Exatamente. E frases do jeito, eu não acredito mais na humanidade, que não sei o que. É muito comum. Então a gente vê um movimento religioso, e não no sentido metafísico, mas no sentido moralizante. Então eu te jogo que eu sei que você tem muito para contribuir sobre isso que eu tentei abordar aqui em poucas palavras. Pô, Walter, eu agradeço, inclusive, por arejar esse terreno que, cara, qual é a grande questão pra gente, né? Tanto para você que é comunista, né, que é marxista, e para mim que sou anarquista. A gente está tentando lutar por um mundo, né, que literalmente se transforme de maneira não apenas, você citou muito bem, né, os meios de produção, mas mudando os meios de produção, a gente também tem a condição e a possibilidade de mudar a própria ideologia por trás da produção, que no caso do capitalismo é a reificação, né?
traduzindo do termo técnico, reificação é a coisificação, a transformação de tudo em objeto, né, a ser consumido. Inclusive tudo mesmo, gente, até as relações humanas, relações amorosas, a relação que a gente tem com os pets, os animais, as mulheres, as pessoas negras, o público LGBT, né, enfim, todo mundo está sujeito dentro do capitalismo a se tornar, a ser visto, né, e a se relacionar como se fosse uma coisa, um objeto. Né? Não é à toa que a gente vende a nossa força de trabalho, que é a única coisa que a gente tem, né? Porque a gente não tem as grandes propriedades dos meios de produção, né? Que a galera confunde bens pessoais, né? Tipo ter um celular, um iPhone, um carro, com ser dono, né? da Ford, né? Ou da Fiat, ou coisa do tipo, né? Ser dono de latifúndio, né? Os meios de produção. Então, a primeira coisa que a gente precisa atacar é o coração mesmo da ideologia capitalista, que é a reificação, e mostrar que existe uma outra forma de enxergar o mundo, as pessoas, a natureza, os animais, que é uma visão não reificada. É uma visão que valoriza mesmo a vida e a integralidade dela, dos seres, com suas complexidades, com seus, né, potenciais, com suas dinâmicas. Então, a ideia principal é lutar, mas em várias frentes. Né? Você citou aí duas que me são muito comuns, muito caras. A educação pública, né? Eu sou professor do Instituto Federal, lá em Alagoas, né? Campus Maragogi, e como professor me sinto na obrigação, não apenas por ser vegano, né? Mas me sinto na obrigação de pagar essa dívida da filosofia, né? Que você bem citou aí. A filosofia tem uma dívida milenar com os animais, né? De sempre ter escanteado os animais, né? De todas as possibilidades e espaços. Então, o que eu faço é trabalhar pelo menos uma unidade inteira, um bimestre inteiro, só para falar sobre especismo. Só. Para mostrar todas as autoras, os autores, a galera que trabalha aqui no Brasil, na Europa, em outros continentes, na África, enfim. Então, a ideia de trabalhar na educação pública, né, a ideia do direito dos animais já parte aí de uma perspectiva, né, que eu considero bem revolucionária. Só que o problema é que a gente ainda não tem a hegemonia dos números, né, nem o alcance midiático. Então, a gente precisa correr atrás em todas as frentes. Redes sociais, né, educação pública, militância, né? Ou seja, a gente precisa de fato frequentar os espaços da militância, gente. Como é que você quer falar sobre veganismo? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma distribuição de marmitas veganas, né, numa das ocupações. Beleza, é uma porta de entrada muito boa, inclusive, né, para você fazer esse diálogo. Mas como é que você pretende ter a atenção e o respeito dessas pessoas que estão nessa situação dentro, né, morando numa ocupação, sem que elas nem sequer saibam o teu nome, sem que elas tenham te dado um apelido, né? Em cada ocupação eu tenho um apelido diferente, né? Na 8M eu sou o Messi, vocês por conta da barba, o corte de cabelo, as tatuagens, e na Carolina, né, que são as duas que eu mais frequento mesmo, na Carolina eu sou, né, professor, o tio Renato, enfim, eu sou tio mesmo. Às vezes só tio já é muita coisa, né? Em vez da galera ter um estranhamento, a galera já vem e abraça a criançada toda, enfim. É estar presente. Então, assim, não tem receita mágica, né? Acabar com o capitalismo não é uma questão de dar uma canetada, né? Não é uma questão de apertar o dedo na urna, fazer o L, ou achar que uma super intentona armada ou né, uma revolução armada assim imediata e eufórica vai dar conta de tudo, porque não dá. Eu parto de uma perspectiva, mesmo como anarquista, gostando muito, né, de ideias incendiárias, eu gosto muito das perspectivas, que inclusive são muito próximas do marxismo, de ocupar espaços, né, estratégicos e de tornar o capitalismo, através do poder popular, e aí sim, né, muito mais ligado para mim ao anarquismo, né, e claro, né, o marxismo libertário também, mas através do poder popular tornar esse sistema e essa ideologia, ou seja, o capitalismo, em algo não apenas obsoleto, mas indesejável. Ou seja, são as duas principais estratégias. É fazer com que a galera odeie o capitalismo. Odeie ter que vender sua força de trabalho em troca de um salário fudido para enriquecer um filho da mãe, assim, tipo, uma pessoa idiota que não tem sequer, não tem sequer, às vezes, caráter, tá ligado? Não tem nada, muito menos inteligência ou erudição, e tu tá aí, né? Trabalhador, tá lendo pra caramba, se informa, não sei o que lá, né? Conhece de tudo, sabe de luta de classe, mas às vezes está se sentindo meio perdido, meio perdida, meio perdido, né? E só a organização vai
mudar esse panorama. E para isso eu até selecionei aqui, Walter, me dei uma licença aqui para eu Claro, me citar, né? Lógico. Peguei aqui claro. um trechinho do livro, porque muita gente imagina que a galera vegana em si é muito conservadora. Eu não diria que a galera vegana é conservadora, eu diria que a galera, o grande público vegano é um pouco não, é bastante alienado, né? Mas cheio de potencialidades também, né? Para mim, quais são os problemas? O problema é que a galera tem um discurso, quando cai no veganismo, cai de cabeça. E quando você olha para aquelas imagens, aqueles documentários, onde os animais estão sendo torturados, mortos, espancados, né, com a garganta sangrando, se debatendo, se defecando no meio do abatedouro, vem um sentimento muito forte de misantropia, ou seja, de ódio à humanidade, né? E dizer, não, tá tudo perdido, não sei o que e tal, e a gente precisa mesmo falar, botar o dedo na cara e chegar lá pra galera e dizer, olha, você financia isso. E não é isso, gente. Primeiro que dedo na cara não funciona com ninguém, né? A pessoa já se fecha ao diálogo, né? O diálogo precisa ter um canal aberto de comunicação. Isso, através de uma linguagem violenta dessa, ninguém consegue. E, bom, eu selecionei aqui um trecho, né, da página 29, né, aqui do livro, que é o segundo capítulo, né, que se chama Repolitizando o Veganismo, né, repolitizar o veganismo. Fala de novo o nome do livro para quem entrou na live Para quem agora. entrou na live, né, eu escrevi esse livro, né, no comecinho do ano, que é o Ninguém Fica para Trás, por uma esquerda vegana e por um veganismo de esquerda, publicado pela Terra Sem Anos, né, editora. E nesse segundo capítulo, né, vou abrir aspas aqui e me citar. Não é que veganos, em geral, sejam conscientemente racistas. Pelo contrário, eu estava, inclusive, elencando aqui o exemplo da Xuxa, né, que queria, porque queria, no lugar de fazer testes com animais, né, na indústria Sim. farmacêutica, por exemplo, que se fizesse com pessoas do sistema carcerário, né, e a gente sabe que isso é um problema enorme de um racismo estrutural aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. E aí eu vou, né, concluir aqui, né, não é que veganos em geral sejam conscientemente racistas, pelo contrário, costumam ser progressistas, rejeitar os projetos autoritários e são descaradamente, né, antifascistas, né? Mas a engenhosa despolitização liberal, por que eu boto aqui engenhosa? Porque, pô, os caras têm, como diria o Althusser, né, o professor do Foucault, eles detêm os aparelhos ideológicos do Estado, né? Não só as forças de repressão do Estado, mas os aparelhos, né? A mídia, a cultura, né? A educação também. E bom, né, e aí eu vou falar aqui, né, esse recorte, essa alienação, vem de algumas ideias equivocadas, simplistas e genuinamente perigosas como: letra A, veganismo é uma causa exclusiva para os animais, não cabe ficar falando de outras opressões, por isso, né, pois isso tomaria um espaço que é só deles. Esse é o discurso, gente, me perdoem aí quem paga um pau, quem gosta daquele grupo chamado Anonymous for the Voiceless, né, o AV, que tem lá o Paul Bashir, né, como fundador e tal. Detalhe, o cara tem amigos supremacistas brancos, tá? A galera neonazi, enfim, da alt-right, né, americana e europeia. Além disso, né, essa galera tem esse discurso, olha, o veganismo é só para os animais, não entra questões humanas. A gente precisa focar nos animais porque cada causa foca na sua. O feminismo foca nas mulheres, a luta, né, antirracista foca nas pessoas racializadas, beleza. Os animais, porra, a gente vai ficar falando de ser humano? É human first agora? Ser humano em primeiro lugar? Não, vamos falar só dos animais. E, gente, isso é uma falácia. Isso não procede, né? Além disso, né, a gente tem aqui, letra B. A libertação animal pode ser alcançada através de mais opções veganas nos mercados. Uma hora, o mundo inteiro pode veganizar. Também é uma falácia muito simplista. Letra C. Veganismo é uma coisa, política é outra. Pelo contrário, veganismo é político. Tudo é político. Absolutamente tudo. Letra D. Não podemos ser radicais. Temos que estabelecer parcerias estratégicas com quem for. Com quem for, não. Desculpa, não com quem for. Né? A gente, sim, tem que ter parcerias estratégicas. Quem é o meu parceiro? É a Unilever? Não. É o MST, velho, que está lutando por reforma agrária, agroecologia, soberania popular, soberania alimentar, né, anticapitalismo. Ou seja, o MST tem um setor pecuarista, porra. O MST produz leite, produz carne. Mas quem é o meu aliado nessa luta anticapitalista e antiespecista? Quem supostamente deveria ser a pessoa que eu escolhi, mesmo em suas contradições, eu escolhi lutar junto?
Porra, eu tô do lado da classe trabalhadora, velho. Eu não tô do lado da Unilever. Eu não tô do lado da Monsanto, da Bayer. Eu não tô do lado do McDonald's, tá ligado? Da Coca-Cola. Eu tô cagando pra essa galera. Né? Então, eu concluo aqui, né? A aposta mercadológica, né? O apelo moralista e a retórica do veganismo liberal simplesmente ignoram fatos importantes. Letra A, tudo é político. Letra B, todas as opressões estruturais estão estritamente conectadas. A gente estava falando ali do conceito, né, de interseccionalidade, que é bem polêmico e tal, mas que de fato há um fundamento. Qual é o fundamento? A reificação, né, ou seja, a objetificação do outro. Qual é o fundamento do racismo? A supremacia, né, de uma raça supostamente sobre outra raça. Né? E olha que a galera está trabalhando com o conceito de raça, né? O que já é super problemático. Qual é o fundamento, né, do patriarcado, do machismo? A supremacia masculina. Qual é o fundamento, né, da LGBTfobia? É a heteronormatividade, ou seja, pessoas héteros são superiores e essa galera não deveria nem sequer existir. Qual é o fundamento do especismo? Supremacia humana. Ou seja, o fundamento é o mesmo, supremacia. Supremacia e objetificação daqueles que são considerados inferiores. E para isso você, claro, vai ter violências, né? Toda supremacia envolve uma violência. E a única diferença, Walter, meu amigo, é que muda, não o fundamento, muda apenas as vítimas. Uma hora são as mulheres, outra hora são pessoas negras, outra hora é a comunidade LGBTQIAP+, outra hora são os animais. Só que todo mundo dentro dessa lógica supremacista que o capitalismo encarna tão bem em si, na sua proposta, né, ideológica, isso é de uma violência enorme, velho, e a gente precisa de fato combater. E bom, vamos lá, letra C. No Brasil, em boa parte do planeta, especialmente no sul global, a fome e a insegurança alimentar são fatores que impedem as massas de realizarem a simples escolha pelos alimentos que consomem. Então não dá para ficar botando o dedo na cara, essa galera não tem o que comer, velho. Você está sendo um canalha se fizer isso. Né? Então, não dá, a gente precisa lutar contra a fome. Se você luta pelo veganismo, você tem que lutar contra a fome. Se você está lutando só por mais opções veganas no shopping, aí você está lutando pelo seu rolê, não pelo veganismo, não pelos animais. Enfim. Letra B. O especismo não é um desvio moral ou uma falha de caráter das pessoas. É uma opressão e uma ideologia estrutural e sistêmica, logo precisa ser combatida como tal, de forma coletiva e organizada. Nada de moralismo, nada de culpabilização dos indivíduos, como você muito bem enalteceu e falou aí, né, agora há pouco. E, por último, letra E. O Estado pode até ser um grande agente de promoção de mudanças e de políticas públicas importantes que podem beneficiar certos animais, mas enquanto instrumento da classe dominante, usará a lei e a força coercitiva da violência para perpetuar sua opressão, né? Logo, sem esperanças na institucionalidade burguesa. Então, não dá para esperar do capitalismo, não dá para esperar de um sistema, né? Uma ideologia que objetifica todo mundo, até as relações, gente. Até as relações humanas são. A ideia do veganismo popular é mostrar que um outro mundo, né, é possível. É mostrar que existe uma outra dinâmica, uma outra lógica, um outro pensamento, outros valores. Né? É uma questão axiológica. Né? A gente está reavaliando nossos valores. O valor do capitalismo, né, é um vazio. O capitalismo é uma ideologia puramente do esvaziamento. O esvaziamento do seu, o esvaziamento do valor, o esvaziamento da integridade, da dignidade humana, dos animais, da natureza. A galera não pensa, a galera só quer explorar. Explorar e lucrar, explorar e lucrar. Né? O veganismo, como uma ideia ética, ele parte justamente do contrário, que nenhuma opressão deveria existir, muito menos contra os animais, que também são vítimas, né? E que essas opressões só existem justamente porque o princípio, né, da igual consideração, não é nem da igualdade. Estamos nem falando de igualdade, Walter. Estamos falando de igual consideração pelos seres. Né? Então, né, eu passo a bola para você, porque pô, eu já falei demais. E é isso, assim, a gente precisa entender que o veganismo moralista, né, como a gente está tentando falar aqui, esse veganismo moralista não tem lugar, né, ou não tem mais lugar para quem tem essa consciência que, né, agora chega no formato de live, ou às vezes no formato de livro, porque eu vou ser sincero, Walter, eu comecei no veganismo, não foi pelo veganismo liberal, graças a Deus, mas eu comecei nesse veganismo mais abolicionista barra moralista, tá ligado? Eu olhava o ser humano e dizia, caralho, como é que alguém consegue, tá ligado? Tipo, eu não me preocupava com questões sistêmicas, né? Mesmo sendo anarquista,
eu fui tão inebriado, né? Eu fui tão de cabeça para o veganismo, né? Nessa coisa de salvar os animais, que a gente tem que lutar, e tem que lutar pelo hoje, pelo agora, né? De forma muito imediatista, inclusive, de forma muito desesperada, a gente acaba não vendo que o trabalho que tem que ser feito é o trabalho de base, é o trabalho de formiguinha mesmo, aquele trabalho invisível, velho, que ninguém dá nada por ele, né? Eu imagino a galera que deve ficar vendo meus stories de vez em quando e tipo, tá, o Renato é vegano, né? Tá falando de veganismo popular, mas que porra o Renato tá esfregando o chão ali da biblioteca, vai pintando parede, tá ligado? Pô, e o que que isso vai ajudar os animais? Meu filho, você pode achar que não vai ajudar em nada, mas só pelo fato de existir um vegano trabalhando dentro de uma ocupação e trabalhando não apenas pelos animais, mas pelo fim do capitalismo, pela educação popular, pô, a gente está reformando a creche, gente, da ocupação Carolina Maria de Jesus. Estamos reformando a creche e vai acontecer agora o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. A galera vai poder se alfabetizar, velho. Se você acha que isso não é revolucionário, se você acha que ser revolucionário é tacar coquetel molotov, enfrentar a polícia, o choque, me desculpa, velho, você tá só enxergando um protesto, que inclusive é uma forma, que cá entre nós, é uma forma boa de agitação e propaganda, mas de militância mesmo, militância na base, gente, é pé no barro, é você ir onde o povo tá, e todo santo dia, velho, não tem essa de, né, esporadicamente, não, a galera tem que conhecer teu nome, a galera tem que saber quem você é, qual é a sua história, entender e respeitar você por isso. Você não vai chegar lá para ensinar nada a ninguém, você não vai chegar lá como se fosse Deus, como se fosse o Salvador da Praça, você está ali para ajudar, véio. Você está ali para construir coletivamente, par a par, né, camarada com camarada, sem hierarquia, um mundo livre do capitalismo, velho. É isso que a gente está tentando fazer. O veganismo popular, inclusive, ele vai dizer, olha, a gente está lutando com várias lutas. Não dá para ter uma luta só. Ninguém vem em primeiro lugar e ninguém fica em último, tá ligado? Não existe uma dor pior do que a outra, e não existe uma questão prioritária. Tem gente que acha que, não, primeiro a gente faz isso para depois fazer aquilo. Primeiro a gente acaba com o capitalismo para depois pensar nos animais. Cara, pega essa frase, primeiro eu acabo com o capitalismo para depois os animais, né? Se a gente substituísse os animais, vamos lá, primeiro a gente acaba com o capitalismo para depois, né, pensar no feminismo. Primeiro a gente acaba com o capitalismo para pensar na luta antirracista depois. Não é depois, velho. É simultâneo. A luta é simultânea. As lutas são, né, concomitantes, são simultâneas, precisam ser. Então, se você está aí nessa live ouvindo e acha que, sei lá, o ativismo, a militância é algo muito distante da sua vida, que não vai conseguir entrar num grupo, num partido, num movimento, eu tenho certeza que aí perto de você, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou na sua região, vai ter algum lugar que você pode arregaçar manga. Por exemplo, se você é trabalhador, trabalhadora, se sindicalize, né, caso tenha, né, um sindicato, né, porra, tente ser um sindicato combativo. Se você é estudante ainda, é muito novo, está assistindo essa live, porra, movimento estudantil para ontem. Se você se interessa, né, você é marxista, né, leninista e tal, pô, tem vários partidos, muitos partidos bons que fazem um trabalho arretado. Se você é anarquista, pô, vai militar no movimento social, vai para os coletivos anarquistas. Se você é mulher, tem um movimento feminista. Se você é uma pessoa, né, negra ou indígena, pô, você vai encontrar vários coletivos e vários grupos que lutam, né, também por essas causas. Sempre tem luta acontecendo, gente. Ela tá literalmente, né, bem aqui, ó, na nossa frente, ó, na distância do nosso nariz. A gente respira luta, velho. Porque quem não luta, de alguma forma nesse mundo, a alma, sei lá, a alma já foi embora, sabe? Só tá o corpo. E quando eu digo isso com uma certa reserva. Porque, assim, eu falo de um lugar de muito privilégio, Walter. Eu sou um professor, né, de um instituto federal, né, eu tenho um regime de trabalho bem flexível, né, eu tenho muitas horas para me dedicar à militância, eu tenho os finais de semana. Tem gente, velho, que trabalha de domingo a domingo, de sábado a sábado. Eu só tenho domingo para relaxar. Mas ainda assim, velho, essas pessoas também podem e com certeza contribuem muito, como, velho, no dia a dia, no ônibus, no coletivo, né, na reunião, com os colegas de trabalho. O fato dessas pessoas estarem divulgando ideias, e ideias radicais, ideias anticapitalistas, em qualquer lugar que seja, no busão, no trabalho, com clientes, né, caso, sei lá, trabalhe numa loja, né, tem gente que, porra, trabalha literalmente, velho, de sábado a sábado, só tem o domingo para descansar, velho. Então, você vai querer fazer o quê? Você vai querer chegar em casa, tomar banho,
dormir, passar o dia, né, porra, na cama, né, assistindo uma TV, vendo um filme, vendo uma série. E se você acha que você não faz nada, que a vida te impede de fazer alguma coisa, por o nome disso é capitalismo, né? E em segundo lugar, sim, você pode aproveitar as brechas. Essa é a dica que eu dou. Porque, cara, né, quem não luta de alguma forma, quem não tem interesse em melhorar esse mundo, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para fazer alguma coisa, velho, não é possível. Né? Tá nesse mundo é para mudar ele. Se a gente não faz nada, é porque a gente concorda com o mundo do jeito que ele tá. Né? Então, como a gente costuma falar no MTST aqui, né, velho? Só a luta muda a vida, velho. Se a gente não lutar, a gente já perdeu, a gente já tá morto. É isso, Valtão. Caraca, velho, que fala. Imagina. Ah, tá inspirado. Ô, Tá Walter, deixa eu inspirado. só te dizer que minha bateria tá acabando assim, não sei quantos minutos mais eu tenho. Eu sei que eu não tenho mais tanto tempo de bateria, pior que eu não consigo nem pegar um carregador, velho. Mas eu ainda devo ter uns 20 minutinhos, viu? Se já quiser já ir para as considerações finais, tá? Tá, vamos lá. Então, você tocou em alguns pontos. Eu queria que você retomasse aquela fala que eu não consegui memorizar. É, ninguém está acima de ninguém. A partir disso eu vou falar. Ninguém está abaixo. Qual foi a? Você consegue reproduzir isso? Não? Falar de novo? Todas as lutas são simultâneas, ninguém é mais importante que ninguém, ninguém pode reivindicar um sofrimento maior do que o outro. Ah, eu sofro mais porque eu sou tal coisa. Minha identidade, ela é mais... Pô, eu concordo que, por exemplo, se você for uma mulher negra, né, porra, aí sim, existe uma combinação de fatores que fazem com que você, né, seja mais alvo ainda de certas opressões sistêmicas. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando aquela galera que, pela sua dor, invisibiliza a dor do outro. É como se, pô, pra que eu vou prestar atenção na dor dos animais, velho? Pô, eu sofro racismo, caralho. Né? Pô, eu sou uma mulher preta, tô fudida aqui. Pra que eu vou me importar com o animal, velho? Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente se importa, né, por exemplo, com os animais, a gente tá mostrando, a gente tá dando um recado, velho. E não é qualquer recado, é um recado muito valioso, é um recado muito importante, é um recado muito bonito, velho. Em todo o seu sentido ético. A gente está dizendo que ninguém nesse mundo veio aqui para sofrer, velho. Ninguém nesse mundo veio para ser explorado. Ninguém nesse mundo veio para ser violentado, usado, seja pelo capitalismo, seja, né, pelo ser humano, né, um animal sendo usado. Né? Imagina, né, quando a mulher, né, é vítima de estupro e fala, porra, eu me senti como um pedaço de carne. Carol Adams, né, ela fala, porra, né, as vítimas mudam, mas os fundamentos, nossa, são idênticos, velho. Então a gente precisa, né, entender que para acabar de fato com essa gama de opressões que são muito bem coadunadas no capitalismo, a gente precisa, velho, literalmente atacar em todas as frentes. Todas as frentes precisam né, de coesão, velho, de harmonia, se entender. Dizer, não, meu irmão, estamos lutando junto, estamos aqui, eu me importo com sua dor, né, eu me importo com sua causa, eu admiro sua causa. Quantas pessoas já não chegaram para mim, Walter, e disseram, porra, velho, eu admiro pra caralho o veganismo. Talvez um dia eu chegue lá, talvez um dia eu vire vegano e eu vou dizer, não, tá tudo certo, velho. Só do fato de você admirar, pra mim já diz muito. Já diz muito, porque senão, pô, eu já encontrei diversos camaradas, anarquistas inclusive, que literalmente, velho, gargalhavam de desdém da, do veganismo, né, do antiespecismo. E, porra, pra mim essas pessoas não entenderam o fundamento das coisas, né? Porque, pô, o anarquismo, assim como o marxismo, né, ele luta pelo fim das opressões, ele luta pelo fim de um mundo onde tudo é objeto, tudo é mercadoria. E ninguém é mercadoria. Os animais não são mercadorias, as mulheres não são mercadorias. Né? Ninguém deveria ser considerado uma coisa para ser usada, para ser violentada, para ser abusada. Enfim, a gente está aqui para respeitar, velho. A gente está aqui para literalmente fazer um pelo outro. Só que o problema é que o capitalismo ele injeta na gente nessa ultra individualidade, esse ultra individualismo depois do outro. Né? Agora sim, 10% de bateria. Eu devo ter uns 10, Então 15 vamos lá. minutinhos. Vamos se encaminhar para já para o final. Uma fala muito potente, Renato. Angela Davis vai dizer quando que a opressão chega na mulher preta.
é porque ela já chegou num nível já muito forte, né? Porque é o último extrato do que ela define, né? Daí, hoje a gente poderia falar quando a violência chega na mulher preta, trans e por aí vai, a gente poderia falar quando a violência chega nos animais e por aí vai, né? Então, assim, os animais ainda têm um senão, né? Que eles não têm voz, né? Não têm a possibilidade nenhuma de manifestação. A reificação, a gente trabalhou diversos conceitos, a gente poderia trabalhar isso melhor, a questão do fetichismo, tudo é mercadoria, todos nós somos mercadorias, e se a gente não entender isso, se a gente não entender que é contra um sistema que a gente luta e não contra pessoas, não se trata de uma moralização, não se trata de converter ninguém, não é uma religião, se trata de tratarmos as questões com o devido respeito. E todos nós devemos nos conscientizarmos que nós devemos lutar, e eu sempre falo, eu luto pela libertação humana e pela libertação dos não humanos. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem não entendeu isso é porque não entendeu nada, volta, faz uma revisão de seus conceitos, faz uma revisão do que está lendo, vê quem está lendo, vê de onde parte essas premissas e onde parte essas ideias. E o sentido desses debates é tão simplesmente falar para a bolha, nós estamos criticando a bolha dentro da bolha, para que a bolha estoure, para que as bolhas estourem, que as bolhas se unifiquem. Até pouco tempo atrás tinha grupos veganos não falando com grupos veganos. Tinha até pouco tempo atrás gente odiando, falando mal. E eu não estou falando nem de liberais. Os liberais, eles não podem nem ser chamados de veganos, né? Essas pessoas são vegetarianas estritas. Perfeito. Né? Esses que estão na mídia falando de veganismo não são veganos. Não são veganos. Eles são vegetarianos estritos. Não interessa que foi o primeiro que se diz vegano do país. Não é vegetariano. Você não é vegano. Você é vegetariano estrito. Porque você trabalha para o especismo. Então, por uma questão lógica, de princípio de não contradição, você não pode contradizer essa lógica. Então, você não é vegano. Ponto. Perfeito. E todos os outros que trabalham sobre esse prisma não são veganos. Eu acho que já começaria uma grande coisa se a gente começasse definindo esses pontos. E aí, sua fala foi perfeita, eu queria que você fizesse as considerações finais. Eu já me despeço, porque seu celular pode ficar sem bateria a qualquer hora, eu já me despeço, agradeço a todos que participaram, eu vou deixar o Renato com as falas finais, ao final, quando ele acabar, eu vou dar tchau, vou encerrar a live, vai ficar salva no meu perfil e no perfil do Renato. Quem gostou dessa live, divulgue, faça com que chegue em mais e mais e mais pessoas. Nossa voz é pequena, o algoritmo não deixa, mas a nossa vontade de lutar e brigar também é infinitamente maior. Vai lá, Renato, manda a real. Perfeito, Walter. Eu vou encerrar. Agradeço demais para você, demais. Imagina, obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite, por amizade de sempre, e agradeço, sobretudo, as pessoas que estão aqui ao vivo mesmo, e quem pegou a gravação também, né, quem está aí assistindo até agora, a gravação, caso esteja me ouvindo no futuro, né, agora já sendo passado, enfim, eu falando no presente. Adoro esses paradoxos temporais. Mas, enfim, eu vou encerrar, né, a minha fala com o título do meu último capítulo, né, que é uma frase de um filme, que é aquele filme Educators, um filme alemão muito bonito, que nas paredes, né, durante uma cena, eles escrevem, né, com tinta vermelha, a coisa mais linda do mundo: cada coração, ou todo coração, é uma célula revolucionária, né? Eu acho que o coração que bate, né, por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por um mundo livre de opressões, livre de dominação, esse coração está vivo, está pulsando. Esse coração, de fato, bate numa alma que, apesar da tristeza do mundo, ela se alegra por saber que está do lado da justiça, saber que está do lado, né, do lado que não derrama esse sangue inocente, sabe? E, bom, para encerrar mesmo, eu queria citar, não a mim mesmo, mas a última parte do meu trecho do livro aqui, de um combatente, perdão, da Revolução Curda, que morreu tempos atrás,
conhecido como Orso, né, ou Lorenzo Orsetti, né, que era um italiano anarquista, inclusive, que morreu lutando, né, para defender a revolução de Rojava, no Kurdistão, né, ali perto da Síria. E ele vai dizer aqui o seguinte, na sua carta de despedida, eu acho a coisa mais linda do mundo, por isso que eu queria ler ela na íntegra, porque ela é curta e é rápida e eu encerro com ela, tá? Olá, se estão a ler essa mensagem, significa que não estou mais nesse mundo. Não fiquem muito tristes, estou em paz com isso. Não tenho nenhum arrependimento e morri fazendo o que achava correto, a defender os mais fracos e mantendo-me fiel aos meus ideais de justiça, igualdade e liberdade. Assim, apesar da minha partida prematura, a minha vida foi um sucesso. Estou quase certo que parti com um sorriso na cara. Não poderia pedir mais. Desejo-vos o melhor do mundo e espero que um dia vocês também decidam dar a vida pelos outros, se ainda não fizeram. Porque é a única maneira de mudar o mundo. Apenas combatendo o individualismo e o egoísmo em cada um de nós, podemos fazer a diferença. Estes são tempos difíceis, eu sei, mas não entrem em desespero. Nunca abandonem a esperança. Nunca. Nem apenas por um segundo. Mesmo quando tudo parece perdido, quando males que afligem a Terra e a humanidade pareçam intransponíveis, vocês devem encontrar força. Vocês devem inspirar força nos vossos camaradas. É nos momentos mais sombrios que temos maior necessidade da vossa luz. E lembrem-se, em cada tempestade começa com uma única gota de chuva. Vocês devem ser essa gota de chuva. Amo-vos e espero que valorizem essas palavras no futuro que virá. Né? Lorenzo Orsetti. Ele escreveu essa carta, que é o que todo combatente, né, da Revolução faz, deixa uma carta de despedida, porque não sabe o dia de amanhã. E o que ele tem em comum com o veganismo é que ele amava muito os animais e ele se declarava um simpatizante do veganismo. Eu peguei a carta dele, mas eu poderia citar uma outra camarada que o nome dela é Anna Campbell, né? Eu não vou saber agora o nome de guerra dela, mas ela era uma inglesa que participava de um grupo chamado Hunt Saboteurs, né? Sabotadores de caça, em Bristol, parece, né? E ela era vegana, e ela foi para a Revolução, morreu lutando contra o Estado Islâmico, e ela simplesmente falou que não poderia viver nesse mundo sem lutar. Eu acho que a luta e a luta coletiva é o que nos torna humanos. O capitalismo, ele de fato nos desumaniza. Então, se tem alguma coisa para a gente falar aqui, se eu posso falar alguma coisa para encerrar minha fala, minha participação dessa live, é muito obrigado por você, né, que assistiu de coração aberto, sendo vegano ou não, né, sendo, né, anarquista, comunista, progressista ou nada ainda, né, tá em processo de descoberta. Eu agradeço de coração, porque mostrar interesse numa live dessa, né, com duas pessoas modestas, que não são celebridades do mundo vegano, que não tem, né, esse alcance todo, não tem aquele selinho azul, e mesmo que tivesse, hoje em dia você pode comprar, né, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha. Então, muito obrigado pelo carinho de verdade. Muito obrigado pela ternura, muito obrigado pelo amor, que é você disponibilizar uma sexta-feira à noite, nesse horário que você poderia estar assistindo uma série, assistindo um filme, pegando um cinema com o namorado, com a namorada, com o namorade, né? Enfim, e você está aqui assistindo essa live. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? E é isso, velho. Fogo nos racistas, né? Fogo no capitalismo, sigamos adiante, né? Paz entre nós, guerra aos senhores. E é isso, a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado a quem ficou aí até agora. Um super beijo no coração. E é isso, sigamos. Veganismo popular é poder popular. Organize-se. Renato, eu não tenho como não pegar só uma fala. Marx foi inquirido uma palavra que definisse a vida. Ele falou luta. Perfeito. É isso. É a luta. A luta é eterna. Venceremos, destruiremos todos os nossos opressores, os opressores de tudo aquilo que torna a vida não aquilo que a vida pode ser. Sigamos, camaradas. Obrigado por quem participou agora, quem vai ver depois. Obrigado, Renato. Você é um querido. Tamo junto, companheiro. Tchau para todos.